A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre o louvor, né? Que é um despertamento, mas também é uma denúncia e uma grande reflexão para as nossas vidas, né? O louvor da Aimee, que fala Evangelho de Fariseus. Quando eu ouvi esse louvor, na mesma hora o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu entendimento: examine-se o homem a si mesmo. Então eu me examino a mim mesmo e você se examina a você mesmo. E também o Senhor me deu algumas palavras a respeito, né? Que se encontra, a primeira palavra se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Até aqui. Essa palavra fala que por intermédio de um homem, né, que foi Adão e Eva, por intermédio deles, o pecado entrou no mundo. Mas pelo intermédio de Jesus, esse pecado foi perdoado. Mas devido ao pecado, com o pecado veio a morte. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, a morte veio. E a morte veio para todos. Só quem não provará da morte vai ser a geração que Deus permitir, né, que seja arrebatado. Mas enquanto não houver o arrebatamento, todas as gerações irão morrer. Todas as pessoas irão morrer, né? Somente aquelas que eu estou falando, né, do arrebatamento é que não provarão da morte. Isso é algo poderoso. Então, a palavra vai nos falar que todos nós, não tem negócio de rico, pobre, cor, não existe. Então a morte, ela veio para todos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele causa muito estrago, né, na nossa vida. Então, enquanto a gente viver aqui, a gente não pode dizer: eu não tenho pecado. Se a gente disser isso, a gente está sendo mentiroso. Então a gente tem que estar pedindo, né, perdão ao Senhor quando a gente comete e se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. E a outra palavra que o Senhor me deu se encontra ainda em Romanos 5:19, né? Que diz assim, ó. Eu vou ler a partir do 18, que fica melhor, né? Mais explicado. Porquanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quando veio o pecado e com o pecado a morte, né, através de Adão e Eva, quando Jesus veio, com ele veio a vida. E aqui fala sobre a vida eterna, né? Jesus, ele é vida e vida eterna. A gente só provará da morte por causa do pecado. Então, o Senhor fala mais conosco em João, capítulo 8, versículo 7, parte B, que diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. Aqui fala sobre a mulher, né, que estava ali, foi pega no ato de adultério. E as pessoas que estavam ali estavam todas com pedra na mão para apedrejá-la. Mas o Senhor Jesus olha para todos eles e diz: qual dentre vós, ou quem dentre vós, não estiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém foi achado justo ali.
Então cada um deles foi soltando sua pedra e saindo, porque cada um deles examinou a si mesmo. E esse louvor faz isso. Ele faz a gente examinar a nós mesmos. Então não use ele como ataque, né? Tem muitas pessoas usando esse louvor como ataque, mas não é. Ele é um despertar, não é um ataque. Quem está tentando usar esse louvor como ataque é o próprio Satanás. Para quê? Para que os crentes briguem entre si, porque o louvor é uma bênção. Mas o inferno, ele sempre quer usar algo de Deus para manipular, certo? É tanto que a palavra de Deus fala que quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado pelo quê? Ele tentou Jesus pela palavra. Ele não usou outra coisa a não ser algo do próprio Deus. Então o inimigo, ele tenta usar as coisas do próprio Deus para causar discórdia, causar intriga. Isso, muitas vezes a gente cai nessa. Então eu digo a você, não caia nessa, o louvor é bênção. Ele está nos alertando, ele está denunciando uma coisa muito grave. Então não vamos tirar o foco, como disse a menina aqui que eu postei nos stories. Não vamos tirar o foco. O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus quer que você faça? Eu sou igreja, você é igreja. Sim. Quando fala-se igreja, está falando de nós mesmos, de você mesmo. Então, nós temos que examinar nós mesmos e não ficar querendo saber quem é fariseu, quem não é, quem está roubando, quem está... Não! Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Tudo que o inimigo quer é isso, causar divisão, causar contenda. Ele sempre vai fazer isso. Olha, o inimigo repete tantas vezes nas mesmas coisas que às vezes nós nem percebemos. Ele está repetindo a mesma coisa que ele já repetiu há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, usando as coisas de Deus para querer nos paralisar, para querer nos fazer brigar entre si, sendo que o foco é um despertamento para a igreja, um despertamento para o mundo, para pessoas de bem, é um despertar. Para você que ama vidas, para você que ama as crianças, para você que é mãe, para você que é pai, para você que é avó. Ei, não perda o teu foco, não perda o teu foco, não perda o seu foco, focaliza novamente, certo? Jesus, quando ele se entregou, ele pensou em todos nós, ele morreu por todos nós. Então, muitas vezes a gente pensa só na gente, sabe? Quando a gente pensa só na gente? Quando a gente se revolta. Porque tem muitas pessoas revoltadas por causa do louvor, sendo que o louvor fala a mais pura realidade, a mais pura verdade. Quem nunca... Se você nunca passou por uma experiência, dê glória a Deus, porque eu já passei pelas experiências que o louvor conta. Eu já passei por algumas, não todas, mas já passei por algumas. Então, se você nunca passou, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Então, vamos colocar o nosso foco em Jesus. E eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que existe pessoas, existe ONGs, existe pessoas do Evangelho de Cristo que lutam por vidas, que muitas vezes faz algum evento, faz alguma conferência para arrecadar dinheiro para algo maior, sabe? Existe pessoas que realmente trabalham no reino de forma boa e sincera, existe pastores sinceros, existe mulheres de Deus, homens de Deus, existe sim, né? E essas pessoas, eu tenho certeza que elas foram chamadas a um despertamento. Eu tenho certeza que agora essas pessoas de bem, essas pessoas de Deus, elas conseguiram ver
o que esse louvor está passando, né? E vão ver o que pode fazer, certo? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Você está fazendo o que é para ser feito? Ou está criticando? Olha, criticar é igual murmurar. Os murmuradores, eles morreram no deserto. E esses que criticam, tanto matam vidas, como acabam morrendo. Por quê que acabam morrendo? Porque se sufocam cada dia mais em críticas, em críticas, em críticas. Gente, crítica construtiva é uma coisa, mas críticas que vai matar vidas é ajudando o próprio inimigo das nossas almas. É uma ajuda a ele muito grande. Então, vamos nos posicionar, vamos entender o que o Senhor Jesus quis passar para nós através desse louvor, porque para mim quis passar que a gente tem que examinar nós mesmos e não ficar querendo culpar os outros e não estar apontando os outros. Ah, você é fariseu porque você faz isso, você faz aquilo. Não, o Senhor Jesus Cristo sabe quem é você, quem sou eu. Ele conhece o meu e o teu coração. Ninguém. Ei, Jesus não pede para ninguém, faça um dossiê aí de Geisiane. Não. Alguém pode até dizer, faça um dossiê aí contra ela. Diga isso, diga aquilo outro. Alguém pode dizer isso. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu fiz e o que eu não fiz. Ele sabe o que eu falei e o que eu não falei. Ele sabe quem é você. Então descansa o teu coração. Luta contra quem é para lutar. A palavra do Senhor diz que nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. Enquanto estão criticando, batendo boca um irmão contra irmão, que Satanás sempre usa as mesmas estratégias. Quando José foi vendido, ele foi vendido por quem? Pelos irmãos, né? Quando Davi foi criticado, ele foi criticado por quem? Pelos irmãos. Satanás continua usando a mesma tática e o povo de Deus está caindo do mesmo jeito, na mesma coisa. Ele colocando o irmão contra os irmãos é algo que Deus abomina, é algo que Deus detesta, é a sétima coisa que Deus abomina. E a igreja ainda está caindo do mesmo jeito. A igreja, quando diga, é eu e você. Examine, você está caindo nisso? Se não, amém, glória a Deus, continue firme. Mas se você está caindo nisso, que o Espírito Santo de Deus, porque só quem pode convencer é Ele. Eu posso falar 1 milhão de vezes a mesma coisa aqui. Se o Espírito Santo de Deus não te convencer, quem sou eu, Geisiane, para te fazer reconhecer alguma coisa? Se até eu preciso do Espírito Santo para que Ele me convença quando eu estou errada ou quando eu estou certa. Quando eu estou errada, o Espírito Santo me faz até chorar. Por coisas que eu falei, por coisas que eu fiz, ele me faz até chorar. Para que eu entenda o que ele está sentindo. Para que eu entenda o que as pessoas estão sentindo, as pessoas que feri, que magoei. Então vamos pedir ao Espírito Santo discernimento. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar, para nos dizer o que ele quer. E não ficar esmurrando o irmão, brigando com o irmão, batendo no irmão em palavras, ofendendo os irmãos, sabe? Não venda mais os irmãos como os irmãos José fez. Não critique seus irmãos como os irmãos de Davi fez com ele. Não, se posicione de uma maneira diferente. Faça a diferença. Veja o que é que Jesus quer de você. O que é que Jesus quer de você? Ele quer que você fale mais dele, ministre mais a palavra, mostre o que está acontecendo no mundo, poste, faça alguma coisa, vá lá. Porque lá, nesse lugar onde foi citado no louvor, fala que tem pessoas lá, eu já até postei aqui, tem pessoas de Deus lá, tem ministros, né, da palavra, tem mulheres de Deus indo até lá para ajudar vidas, para resgatar vidas, ouvindo histórias, sendo até mesmo psicólogo,
abraçando. Então, se você não puder ir lá, doe, ajude de alguma forma. A realidade é que muitas vezes dói na gente, mas algumas pessoas, elas estão interessadas mais em si mesmo de verdade. Quando se pede ajuda a alguém que serve ao Senhor, não todos, né? Não todos, não estou generalizando. Mas quando se pede ajuda, alguns não ajudam. É mais fácil alguém que não serve ao Senhor ajudar. Né? Existe sim pessoas de Deus que ajudam e fazem de bom coração e que Deus vos abençoe. Mas também existem pessoas que servem a Deus que quando alguém precisa de alguma ajuda, é mais fácil criticar, murmurar e dizer coisas terríveis. Então, gente, que a gente possa entender que existem pessoas de Deus sim, mas também existem pessoas que estão no meio, como o joio. E a palavra do Senhor diz que é necessário que venha escândalos, venha muita coisa aí, para que o povo de Deus se levante. Então, que a igreja se levante, porque o leão está rugindo. E não é o leão falso, não. É o leão verdadeiro. Jesus está rugindo sobre a terra. Jesus está rugindo sobre as nações. Para quê? Para libertar vidas de cativeiros. Jesus está rugindo, sabe para quê? Para levantar aqueles que estão caídos, salvar aqueles que estão opressos, aqueles que estão sendo vendidos, aqueles que estão vivendo em uma escassez tão grande, mas tão grande, que a gente não tem nem noção. Que muitas vezes nem toma café, nem almoçam. Muitas vezes estão até em cativeiro. Pessoas que não têm a mesma oportunidade que a gente está tendo hoje. E muitas vezes a gente só quer pensar na gente mesmo. Só quer pensar em como se livrar de alguma acusação ou se justificar. Meu Deus. A gente tem muito que aprender com Jesus, viu? Todos os dias eu digo, todos os dias eu aprendo com Jesus. E que nós venhamos aprender com Jesus e aprender com os novos profetas que Ele está levantando. Deus está levantando o novo João Batista, que mesmo que morra, continuará falando a verdade. Mesmo que morra, continuará cantando a verdade. Deus está levantando uma nova geração. E nós temos que ouvir o que o anjo diz às igrejas. Ouça, apenas ouça. Nós estamos vivendo em uma era onde muito se fala, poucos têm feito, mas poucos têm ido. Nós vivemos em uma era onde muitos estão se preocupando apenas com si mesmo. Sendo que Jesus, ele nos ensinou a se importar com o nosso próximo, a amar, né, as pessoas e amar as pessoas como a gente ama a nós mesmos. O que é que eu faço quando eu amo a mim mesmo? Eu vou me criticar, eu vou querer até mesmo me matar, me colocar em depressão. O que é que eu vou fazer a mim mesmo se eu amo a mim mesmo? Vamos estender a mão, vamos amar as pessoas, vamos entender, vamos buscar ser igreja. A igreja que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente seja. Você que está me ouvindo aqui, você não está ouvindo por acaso. Creio que Deus vai falar em algum ponto com você. Que seja um grande bolo onde você consiga tirar pelo menos a tua fatia. Que você não coma esse bolo todo. É como a música da Aimee, que você não pegue essa música toda pra você. Pegue a sua parte, eu peguei a minha.
Eu peguei a parte que me cabe. Então que cada um pegue sua fatia. Que Deus vos abençoe e que abra cada dia mais o nosso entendimento para entender o que o anjo está falando conosco. Amém? Deus vos abençoe grandemente.